O Prota estava saindo com uma garota que ama as estrelas, e todos os anos ele sai com ela, e o Prota adora esses dias. E essa garota queria que pudessem ficar assim para sempre, mas ele não consegue admitir que queria o mesmo, e acaba sendo acordado pelas suas mulheres, já que hoje será o dia que irão à praia particular do amigo do Prota, com Irina animadaça, já que é sua primeira vez na praia, e bem quando a carona chega, atropela o Yushu, e acabou indo só o casal de 5 esposas, e já vão direto pro mar, com Irina grudada no Prota, com medinho da água, com ela percebendo que sempre que precisa de algo, o Prota dá aquele empurrãozinho. E a Sensei vendo como é bom ser jovem, e por isso também quer ser chamado pelo nome, deixando Karen com ciúme. E acabam começando uma guerrinha de água, mas enquanto Karen corria da Sensei, ela percebe uma placa que diz que ali é uma praia de nudismo obrigatória, e percebe que isso foi planejado por Yoshu, mas como ele não está lá, tá com seus biquínis para cima, e o Prota também teve que ficar sem roupa, mas com a cara coberta. Mas aquela máscara tá tão quente, que ele começa a correr atrás delas, e acaba tomando um soco naquele lugar, e acabou sendo preso no chão, junto com uma melancia. E por pouco não perde a cabeça, mas agora consegue ver tudo e acabou ficando mais preso ainda. Mas no fim de tudo, todos se divertiram, querendo ficar assim para sempre. Mas quando ele olha para elas, a Aoi aparece, perguntando por que ele está em pânico. E quando ele vai falar sobre o que aconteceu, não se lembra mais do ocorrido, e a Aoi acha que isso apenas é fome, e vai preparar o jantar, e os dois começam a cozinhar juntos, como se nada tivesse acontecido, mas ele acabou pegando muitos pratos sem nem perceber, e ainda deixou um quebrar, fazendo os dois encostarem a mão. E o Prota sai envergonhado, e a Aoi fica animada, e por sorte ou azar, Yoshu liga para ele, mas a Aoi apenas desliga. O Prota vai ficar cuidando do fogo, já que sempre fez isso quando criança, que deixa a Aoi com um tipo de ciúme ou raiva. E de novo Yoshu liga para ele, e dessa vez ela só quebra o celular, e na hora que vou comer, o Prota percebe que o relógio está meio estranho, mas decide esquecer isso, e apenas come, com ela dizendo que colocou aipo na comida, algo que ele odeia, mas hoje em dia ele consegue comer isso, que deixa a Aoi com uma expressão séria, mas apenas diz para ele comer, e que está feliz por isso. E agora os dois estão descansando, com um clima quieto, e por um segundo ele lembra das esposas, e a Aoi dá a ideia de darem uma volta, e estão indo em um lugar secreto, e em um pé gigante de cerejeira, onde a Aoi se declara de novo, para deixar isso bem claro, e quer que ele olhe apenas para ela, mas ele apenas pergunta sobre as outras, e sabe que elas são importantes para ele, mas a Aoi apenas quer que ele fique ali, apenas os dois, e pode fazer qualquer coisa por ele, mas ele consegue lembrar de todas, e também daquela garota, que ele chama de Ai, que fica apenas admirando as estrelas, com ela querendo ficar assim para sempre, mas isso não é possível, pois não podem ficar juntos, e para ele nunca mais ir ali, e todo aquele mundo começa a dar erro, e simplesmente ele acorda atrasado para a escola, mas nenhuma das garotas está ali, mas sim a mãe dele, e nos mostra ele sendo rastreado, e depois de correr muito chega na escola, mas nenhuma das garotas está ali, e até o lugar dele mudou, e ninguém sabe da existência daquelas garotas, e o Prota é um dos alunos ausentes, e vai correndo até aquela cerejeira, mas dessa vez está verde, e atrás dele aparece um tipo de cientista perguntando o que aconteceu naquele momento, sendo ela Yoshu no mundo real, e ele apenas tem que ir com ela para esclarecer tudo, e todas elas estão onde deveriam estar, e chegam em um tipo de laboratório onde tudo está um caos, e ao chegar na sala dela, apenas diz para ele sentar, para ver se está tudo de boa com ele, e o nome dela é Yoshu Feynman, que faz o Prota se sentir que conhece ela, então Yoshu mostra o experimento que ele se inscreveu, e agora vemos a verdadeira vida do Prota, onde ele era um cara recluso, e esse tempo todo ele estava em um experimento, mas ele ainda não se lembrou totalmente, e a cientista mostra o lugar onde ele estava nos últimos meses, e todas aquelas garotas eram EAs, criadas artificialmente, mas o Prota não consegue acreditar nisso, mas tudo isso era apenas nova tecnologia, e que ele passou vários meses, mas na realidade foi apenas um dia, e para que as EAs possam parecer com os humanos, e preciso para uma evolução, sendo preciso a emoção humana, e que estão desenvolvendo algo capaz disso, e por isso usaram humanos para esse experimento, para dar várias emoções às EAs, mas para isso precisaram de EAs que a cobaia gostasse, e cientistas de todo mundo se juntaram para achar o padrão ideal, que o resultado foi aquelas garotas, e que estava sendo monitorado pelo Yoshu, e por isso tudo foi meio estranho no início, já que nenhuma sabia sobre o amor verdadeiro, mas com o tempo conseguiam sentimentos humanos, até o dia da praia que deu erro, e ele foi forçado a voltar à realidade, mas ele se recusa a aceitar isso, e fica surtado, e acaba aparecendo a estagiária, preocupado que o chefe veja a cobaia ali, então as duas cobrem o Prota para ele não perceber, mas como ela avançou muito no projeto sem avisar, foi demitida, e o Prota está morto por dentro, com elas dizendo que era para ele ter sido escolhido aleatoriamente, mas parece que as EAs escolheram ele, mas é apenas uma teoria. Então a cientista começa a falar com o Prota, dizendo que até uns anos atrás, a tecnologia atual era praticamente impossível, mas um pesquisador conseguiu fazer o mundo evoluir desenvolvendo um sistema de simulação do cérebro, e produziu uma EA com consciência artificial, que evolui muito rápido e está sendo utilizada em todo o mundo. E isso inclui as esposas dele. É o nome da primeira EA daquele pesquisador, e umas colegas passam por ele, sentindo que tem que falar com ele, mas o Prota só some
some, não querendo acreditar nisso, e aquele pesquisador tinha uma filha, que era grudada com o Prota, e era uma filha gentil e alegre, mas depois algo aconteceu e começou a fazer sua própria pesquisa, e sozinho completou sua pesquisa, e copiou os dados cerebrais da sua própria filha, já que ela morreu por uma doença, onde o Prota ficou sem chão, e só agora lembra da sua amiga de infância, e cai no choro no túmulo dela. Em todo mundo apareceu um flash nas telas com a Aoi, e o Prota pelo menos voltou ao normal, e fica de manhã comendo com sua mãe, e apenas volta para seu quarto. E nem os cientistas sabem o que aconteceu, pois até o satélite foi hackeado pela EA, e talvez irão precisar destruí-lo, e mesmo demitida, a cientista está tentando resolver isso, recebendo informações da estagiária que conseguiu decodificar o código enviando pela EA, e a cientista vai direto para a casa do Prota e começa a procurar revistas daquele tipo, mas o Prota só pega ela igual um gato e taca na cama. Mas antes ela tentou ligar, e está aliviada por ele estar melhor, mas precisa que ele volte para aquele mundo, que deixa o Prota bem puto, já que ela disse para ele seguir em frente e finalmente aceitou a realidade. Então ela diz que a Aoi foi criada antes das outras, e por isso é mais parecida com Ai, e acha que a consciência de Ai foi despertada dentro de Aoi. E a existência das duas coincidências deu um problema em Aoi, e ela ficou furiosa, e que aquela interrupção foi causada por Aoi, e que ela tomou conta do satélite que comanda as Ais. E só o Prota pode entrar naquele mundo, já que ela mandou um código chamado por ele. Então o coelho fica louco, e começa a projetar as esposas dele, mas todas pixeladas, mas depois dá uma arrumada. E só estão vivas porque a Amélia percebeu algo de errado, e se esconderam em um lugar seguro, e pedem para o Prota apenas salvar a Aoi, e que ela está lutando sozinha contra seus sentimentos esse tempo todo, e que elas não perceberam isso, mesmo sendo amiga delas. Então cientistas perguntam o que foi que deu esse efeito em cadeia. As esposas sabem quem foi, mas dizem para o Prota correr até a Aoi, já que só ele pode salvar ela, e que elas também querem ver ele, e recebem notícias que o satélite será destruído, e tudo começa a dar curto, e por isso o Prota tem que ajudar, senão vão limpar todos os dados das EAs e destruir o satélite, e assim as pessoas não conseguirão viver suas vidas diárias. Ele não quer voltar para lá, mas mesmo assim o cientista não desistiu de salvar o satélite, mas depois de pensar muito e lembrar de sua amiga de infância, dizendo que se pudesse encontrar alguém morto de novo, encontraria. Mas ele decidiu ajudar. Mas como ela não pode mais ir no laboratório, irá para o lugar mais próximo que tem uma máquina de flops, sendo um poder de computação. Bem naquela praia que ele estava, é onde aquele pesquisador morava, e vendeu aquela casa quando Ai morreu, e se trancou naquele laboratório, e assim criou a EA. Então Prota pergunta por que vai tão longe nessa pesquisa, sendo o motivo um pedido direto de Aoi, já que queria tentar se apaixonar, que fez a cientista perceber o que causou a fúria dela, e agora ele vai voltar naquele mundo, mas ele não pode querer ficar naquele mundo, é pra ele salvar todas. O Prota volta daquele mundo, mas dessa vez está sem nada, e junto com o coelho que entrou com ele, sendo ele a cientista. Então ele é escaneado, e uma borboleta leva ele para a entrada, e consegue voltar para aquele mundo, e o coelho se transformou em Yosho, e aparece um robô ainda atrás deles, para conseguir deslogá-los, e depois são cercados, mas conseguem ser salvos pelas garotas, mas levam tapas por estarem pelados. Então Yosho coloca um ovo pela boca, e vira um coelho de Karen, e elas começam a se grudar no Prota, com saudade, e já sabem que Ai desesperou em Aoi, e todas elas sentem uma parte de memória dela, e que a Aoi quer ver ele mais. A Ai não, mas ele tem que ver ela para resolver isso, e tem problemas para chegar até lá, tipo um antivírus que deleta todos os dados, e se pegar o Prota, o cérebro dele é fritado, e a Aoi está no centro daquele mundo, mas tem uma proteção ao seu redor, e podem entrar em um caminho secreto, mas precisam tomar cuidado, já que não sabem o que vai acontecer. Então a Sensei leva eles onde amarrou o Prota, que já deixa todos com ciúme, já que ele ficou em um quarto daquele com a professora, mas vão correndo até seu objetivo, e acabam sendo cercados pelo antivírus, e todas começam a se transformar, acabando com eles, mas um se autodestruiu, que levou o Prota para baixo, e precisa voltar rápido para elas, mas a única preocupação do Prota é se elas foram programadas para procurar por ele, e ter sentimentos por ele. Sendo isso tudo verdade, e a Sensei acabou ouvindo isso, mas com o tempo elas começaram a sentir coisas reais, deixando o Prota até aliviado, mas a Sensei preocupada, e vão correndo até elas, onde um antivírus boladão está invocando soldados para eliminações brutais, e Yosho é a primeira a ser deletada, e o Prota vai proteger elas, mesmo sendo EAs, e finalmente chegam na porta, que os levaram para Aoi, mas o robô maromba aparece, mas a Sensei dá um pau nele, e conseguem abrir aquela porta, mas precisam fechar do outro lado, com a Sensei dizendo que não sabia como era estar apaixonada, e que lembrou que ele já tinha o protegido, e soube que era um ser artificial, mas também sentiu amor, e sentiu o sentimento, não artificial, e por isso vai se sacrificar por eles, mas antes de dar um beijo nele, joga ele para o outro lado da porta, e fica sozinha daquele lado, e vai lutar contra todos. Ela morreu, mas pelo menos foi atirando. E agora a cientista não consegue mais entrar, e a estagiária chegou ali para ajudar, e fica impressionada com aquele
naquele laboratório e a cientista não consegue interferir e fica bolada quando Sensei morre e vai tentar fazer algo do lado de fora. Karen começa a chorar pela morte dela, mas não podem parar, já que ela se sacrificou por isso e dessa vez param em uma escola. E o Prota já é machucado por um antivírus e por isso dão uma parada para ajudá-lo e decidem perguntar como é a escola de verdade, mas o Prota não vai à escola faz 6 meses e já que não tem energia para fazer nada, esteve desse jeito desde que a Ai morreu e graças àquele mundo foi capaz de se soltar e a Amélia achou mais um caminho e tiveram que subir diversas escadas, mas chegaram em um beco sem saída, mas os borboletas mostram a saída e vemos como aquele mundo está todo confuso e estão cercados de antivírus e por isso Karen e Irina irão servir da distração, confiantes que não irão perder, já que irão ficar perseguindo o Prota para sempre e apenas vão voando, distraindo todos os antivírus e agora só o Prota e a Amélia irão conseguir e as duas ficam do lado de fora da porta. Agora eles estão em um tipo de biblioteca e acham um elevador lá dentro, com a Amélia triste pelas outras e que graças às palavras dele, ela conseguiu se apaixonar e nos mostra pegando um cachorrinho da rua e cuidando dele totalmente, até achar um dono. Isso é elogiada pelo Prota e foi assim que seu amor nasceu. Karen e Irina estão quase perdendo, lembrando das memórias de Ai, bem no momento que se apaixonaram por ele, e isso sempre foi naquele flash do passado, e morrem tentando segurar o antivírus. A Amélia percebeu isso, mostra o caderninho que ele deu a ela, e que se não tivesse apaixonado, não estaria sentindo isso, mas não se arrepende, e pode olhar para trás, e ver que foi feliz, e que chegaram no caminho secreto, e que Ai e Aoi estão esperando, e já estão cercadas, e ela será o último sacrifício. Mas antes disso, a Amélia mostra um áudio de Karen, dizendo que não se importa com o mundo real, e nem com aquele, e só quer que o Prota sorria, e como ele fazia com elas. E agora chegou a vez de Irina agradecendo por salvá-la daquele destino, e que ficou feliz por ter vivido com ele, e que ele consegue viver no mundo real, e a Amélia agradece por tudo que ele fez naquele mundo, e dá um beijo nele, dizendo que é grata por ter conhecido, e taca ele na última porta. E finalmente o Prota encontra a Aoi, mas ele está feliz por ela estar bem, mas tem que ver a Ai. Então ela coloca seu rosto em seus bustos, e encontra a Ai, com ele dizendo que está pensando no fim do ensino médio, com ela querendo fazer compras com ele, e tá querendo muito um colar, mas sua mesada já acabou, e por isso o Prota finge que vai no banheiro, e compra um colar para ela, dizendo que ela ficou bem fofa, mas ela acaba ficando tonta, e nem sabe o que aconteceu, e até em casa, quando vai fazer a janta para seu pai, sente isso, e acaba desmaiando, sendo um problema na cabeça, e só poderia viver até primavera, e o Prota ia ver ela em todo momento que podia, com ela querendo ver as cerejeiras com ele na primavera, e fazem uma promessa, ela dá chocolates de dia do namorado adiantado, e mesmo estando muito mal, se maquiava para o Prota não perceber, e antes dele sair, ela pede para ele não ir mais ali, para ele focar nos exames. Quando ela estava quase indo de base, ela vê seu vídeo com o Prota na cerejeira, querendo ver ele apenas mais uma vez, mas não conseguiu, e só agora vai poder rever ela, e está grato por elas, pois percebeu o que precisava fazer, com a Aoi dizendo que graças a ele encontrou o amor e a felicidade, e ele se divertiu com todas elas, e passa pela porta, encontrando aquela cerejeira gigante, e também a Ai, com os outros dois muito felizes com esse reencontro, mas ela quer que ele esqueça dela, para ele seguir em frente, mas os dois possuem muitas memórias juntos para ele apenas esquecer, e desde pequeno sempre esteve com ela, e não pode apenas esquecer, e os dois ficaram o máximo de tempo junto possível, e que todas as outras ensinaram isso a ele, que o tempo com ela trouxe muito mais felicidade do que a tristeza, e que sempre amou ela, por isso nunca vai se esquecer, e se tivesse dito isso antes, poderia ter ficado mais tempo com ela, e vai seguir em frente, mas sem esquecer. E Ai queria fazer todo tipo de coisa com ele, mas como era impossível, pediu para ele se afastar, mas queria estar com ele até o final, porque também o amava, e assim aquele mundo volta ao normal, junto com o beijo deles, e vai nos mostrando uns fins flashback deles juntos, e com isso, ela também desaparece, ficando juntos até o fim, e consegue sair daquele mundo, mas mesmo assim, o satélite foi de base, e por algum motivo o Prota está pelado. No mundo real, ele conseguiu fazer amigos, e já está na faculdade, e a cientista continuou sua pesquisa, e quando o Prota volta para casa, encontra quase todas suas esposas saindo de caixas, pois finalmente conseguiram um corpo, mas a Aoi está indo até ele a pé, com todas elas grudadas nele, e a Aoi chegando apenas por agora. Muito obrigado por assistir até aqui, deixe bastante like para mais animes como esse, valeu e até a próxima.